pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui no consultório e eu fiquei pensando sobre as diferenças que aparecem de cada paciente, a forma como cada um conduz o próprio processo da terapia e o quanto isso é individual, é singular, o quanto isso é inconsciente, o quanto isso fala da história da infância e do processo de autoconhecimento de cada um. Sabendo disso, né, que tudo é muito individual, muito peculiar e que muitas vezes, e na maioria das vezes, o que a gente fala e como a gente age, a gente não está consciente disso, o tanto que a gente imagina estar, né? Ao encontro disso, assim, eu queria poder falar com vocês sobre a responsabilidade com o processo da terapia, com poder pensar a psicoterapia como uma prioridade para quem decide estar aqui, nesse local, nesse setting, nessa aliança terapêutica, né? Junto com o psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, psicanalista, enfim, qual for a abordagem escolhida, né? E então, sabendo que sempre isso tudo passa pela história do paciente, obviamente eu, enquanto psicóloga, né, vou precisar avaliar o que está acontecendo com cada paciente que ele está reagindo de determinada forma com relação ao processo dele. E é muito interessante as formas de resistência que vão aparecendo na terapia, né? Uma das formas de resistência frequente no processo é a troca de horários frequentemente, assim, por qualquer motivo, né? Isso pode estar falando de uma dificuldade da pessoa de estar no contato, né, terapêutico. Isso fala da história da pessoa. A gente tem que pensar junto com ela o que está acontecendo. Quando ela não está conseguindo também colocar a psicoterapia como uma prioridade. Qualquer coisa é motivo para desmarcar a terapia, né? Então, obviamente, né, não desmerecendo as outras coisas que a pessoa escolhe fazer, mas quando tu escolhe estar em um processo psicoterapêutico, isso não é brincadeira, isso é muito sério, né? A gente pode aqui dentro brincar e rir juntos, e entendendo a história e rindo com isso também, mas o que eu digo que é sério é a história do paciente, é a história, é o processo, é o consciente, é o que não é consciente, é cada coisa que ele faz, cada coisa tem um significado, né, para a gente ir construindo e pensando juntos. E é importante, né, quem faz terapia, poder pensar, será que eu estou levando e será que eu quero levar a sério realmente o meu processo? Porque é muito interessante, né? O que eu quis dizer antes de cada paciente e cada história? Tem pacientes que seguem uma certa linha de frequência, de sequência. Realmente, quando há muita necessidade, se troca o horário, a gente vai tentando entender isso na demanda, no processo. Tem pacientes que qualquer coisa é motivo para não estar aqui. E isso também está falando do sintoma do paciente. Isso não quer dizer que ele é mau, que a terapia está ruim. Claro, a gente tem que avaliar tudo isso, né? Obviamente. Mas na maioria das vezes é algo que normalmente o paciente está atuando não conscientemente com relação ao próprio processo, com os assuntos que a gente está mexendo e entrando na terapia em contato, né? Não é fácil o processo psicoterapêutico. Não é um ambiente que a gente vai lidar com alegrias somente, né? Muito mais a gente vai olhar para dentro, para dentro, para dentro,
entrar em contato com toda essa ebulição que ficou guardada dentro da gente durante tanto tempo, tantos anos, né? E vai começar no contato, na aliança terapêutica com o psicólogo, o psicoterapeuta, enfim, poder começar a olhar para isso com calma, com consciência, com paciência, para começar a emergir os assuntos que são importantes. E não é fácil entrar em contato com a verdade. E cada paciente, cada pessoa vai conseguir tolerar, suportar, bancar a sua verdade da forma que conseguir. Algumas pessoas, então, lidando com alguns assuntos que é difícil olhar e se responsabilizar por eles, acabam também desmarcando muitas vezes a sessão ou trocando com muita frequência, porque vir para a terapia, querendo ou não, é para olhar para o verdadeiro e aos poucos ir podendo entender que eu sou responsável pela minha história e eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E o terapeuta, ele acaba sendo uma projeção de muita coisa consciente e não consciente desse paciente, né? Então é preciso muito diálogo, muita troca, muita transferência nesse processo, muita relação dialógica realmente, muito processo de confiança para que essa pessoa possa, aos poucos, no tempo dela, ir confiando na psicoterapia, nesse vínculo, e entendendo por que ela está buscando esse profissional e por que ela está escolhendo se manter em psicoterapia. Porque estar aqui no processo terapêutico, nessa aliança terapêutica, é uma escolha. É uma escolha querer olhar para a nossa história, é uma escolha querer poder dividir tudo isso e olhar de frente para os nossos medos, e poder com o tempo ir criando novas ferramentas para lidar com as situações da realidade. É com o tempo, com o processo que a gente vai se mantendo em terapia, podendo nos tornar mais adultos, mais responsáveis, menos infantilizados na nossa percepção da realidade e no nosso comportamento. Então, assim, existem muitas e muitas justificativas para não estar aqui. E é importante que o profissional possa compreender isso. O que tem na história dessa pessoa que é tão dolorido, que é tão difícil, que não está dando para sustentar e não está dando para bancar e está aqui nesse processo, né? E por parte do profissional, ele vai conseguir ir até certo ponto que o paciente permitir. Vai chegar um momento que não é o nosso trabalho ficar insistindo para ninguém estar aqui, né? Volto a dizer, é uma escolha poder pensar tudo isso. Então, conforme esse paciente vai vindo, vai criando essa aliança terapêutica, vai entendendo o sentido do processo, o processo vai deixando de ser esse processo pesado, por mais que os assuntos sejam pesados, e ele vai entendendo que existe então essa relação entre o terapeuta e o paciente. Entendendo a importância desse vínculo para que juntos a gente possa trabalhar todo esse não consciente, todas essas questões inacabadas, e que ele não está sozinho para olhar para tudo isso. Porém, isso leva o tempo de cada um. Se a pessoa se permitir permanecer, né? Porque senão tudo é motivo para não estar aqui. O encanador vai ter que ir lá em casa às 3h da tarde. Tá, mas tu vai desmarcar o teu processo terapêutico e tu vai marcar o encanador exatamente naquele horário. Será que não tem como tu reorganizar a tua agenda? Então, assim, não é o fato de não conseguir reorganizar a agenda, é que a pessoa está querendo evitar alguma coisa, né? E que a gente só vai saber o que ela quer evitar se ela vier. E se ela evita também a terapia, ela não vai conseguir olhar para aquilo, né? Então tudo é motivo, assim. Eu tenho academia nesse horário,
mas por que tu marcou a academia nesse horário se tu sabia que tu tinha a terapia? Não dá para repensar, né? Toda semana tem alguma desculpa, algum motivo. Hoje eu vou me atrasar, então eu acho melhor eu nem ir mais. Mas vamos pensar, vamos tentar entender o que te faz não querer estar aqui. O que tá difícil, o que tá pesando, né? E se mesmo tu achar que tu não vai bancar, tu não vai dar conta, tudo bem, é uma escolha. Agora, resistência ao processo, desculpas de não estar aqui, não quer dizer que a pessoa não precise da terapia, pelo contrário, ela precisa muito. A questão é que muitas e muitas vezes não tá fácil olhar para tudo isso. E daí qualquer coisa é motivo para não vir, para não se aproximar, para não entrar nesse vínculo, para não reviver aqui certas questões que foi difícil e ainda está sendo difícil viver dentro e fora da vida do paciente, né? Então, eu vou percebendo isso a cada sessão, a cada contato, a cada vínculo e tentando entender o que isso fala da pessoa, né? E para quem faz terapia é importante poder olhar para isso e perceber: será que eu realmente estou entendendo o que eu estou indo fazer lá? Se eu não estou entendendo, eu devo conversar com o meu psicólogo, né, com o profissional que está me atendendo, para que ele possa me ajudar a entender. E se o paciente está vindo para a terapia só para encontrar respostas e só para responsabilizar o terapeuta, né, como alguém que vai dar essas respostas, e se isso não mudar com o tempo, porque isso também pode ser parte do processo durante um período, mas se isso ficar permanente, provavelmente essa pessoa não vai permanecer, né? Porque é um processo de encontro com a verdade e é um processo que a gente tem sim que dar prioridade quando a gente escolhe estar aqui, né? Se conhecer não é brincadeira, a nossa vida é única, o nosso tempo é único, é raro, é importante, e a gente tem que entender que valor a gente está dando, que investimento a gente está podendo disponibilizar para o nosso processo de autoconhecimento. Então é isso, né? Se fez sentido esse vídeo, enfim, quiserem comentar alguma coisa, fiquem bem à vontade, tá bom? Um abraço, bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.